1855, 1826. A maioria das pessoas já sentiu uma dor de cabeça pulsante e o soimento de uma congestão grave. Muitas vezes conseguimos reconhecer a causa dos sintomas que nos atingem, como um dia longo na ente do computador provoca uma dor de cabeça, ou um vírus de resfriado quando temos dificuldades de engolir e o nariz se entope. Para aliviar os sintomas, costumamos recorrer a remédios de balcão de farmácia, até que o corpo retorne a seu estado normal, saudável. Mas o que fazer quando os sintomas não desaparecem e é muito mais difícil reconhecer o culpado? Como ocorre com muitos de meus pacientes, você se vê numa guerra interminável com dor e sofrimento persistentes, anos a fio. Desde que se entende por gente, Fran lutou para se livrar de uma sensação de palpitação na cabeça. No dia 20 de janeiro em que a examinei pela primeira vez, Fran era a pessoa mais bem-humorada possível para uma senhora de 63 anos que sofreu a vida toda com enxaquecas diárias. Evidentemente, ela experimentou todos os medicamentos comuns para a dor de cabeça e estava tomando várias vezes por semana sumatriptano, um poderoso remédio para a enxaqueca. Ao analisar seu histórico médico, notei que com 20 e poucos anos ela fora submetida a uma cirurgia exploratória intestinal, por sofrer de grave desconforto. Como parte de sua avaliação, testei-a para sensibilidade ao glúten. Não me surpreendeu constatar que seu resultado era fortemente positivo para 8 marcadores. Receitei uma dieta sem glúten. 4 meses depois, recebi uma carta de Fran. Meus sintomas quase diários de enxaqueca diminuíram desde que tirei o glúten da minha dieta. As duas maiores mudanças foram o fim do peso na cabeça, com a consequente enxaqueca, e um enorme aumento na sensação de energia. Estou conseguindo fazer o dia render muito mais em comparação com minha vida antes de me consultar com o senhor. Mais adiante, ela concluiu: obrigada, mais uma vez, por ter encontrado o que parece ser a solução para muitos anos de sofrimento. Eu bem que gostaria que ela tivesse recuperado os anos perdidos, mas pelo menos eu pude lhe oferecer um futuro sem dor. Outra mulher que veio se consultar comigo com um conjunto de sintomas completamente diferente, mas uma história de sofrimento longa e parecida, foi Lore. Com apenas 30 anos de idade, ela me disse sem rodeios, na primeira consulta, que estava com problemas mentais. Lauren descreveu em detalhes os 12 anos anteriores, que ela definiu como uma constante descida ladeira abaixo. Ela me contou como sua juventude foi estressante, desde que perdeu a mãe e a avó, ainda muito nova. Quando entrou na faculdade, foi várias vezes internada como maníaca. Durante esse período, vivia episódios em que se tornava altamente verborrágica e megalomaníaca. Então comia em excesso, ganhava muito peso, mergulhava em depressão grave e pensamentos suicidas. Pouco tempo antes ela começara a tomar lítio, medicamento usado para tratar transtornos bipolares. Na família havia histórico de doenças mentais. Uma irmã era esquizofrênica e o pai era bipolar. Além desse relato dramático de seus problemas mentais, o restante do histórico médico de Lauren não era digno de nota. Ela não tinha problemas intestinais, alergias alimentares, nem qualquer das queixas comuns associadas à sensibilidade ao glúten. Fui e solicitei um exame de sensibilidade ao glúten. Encontramos níveis muito elevados em 6 marcadores importantes. Na verdade, vários dos marcadores estavam acima do dobro do normal. 2 meses depois de indicar a Lauren uma dieta sem glúten, ela me escreveu uma carta que refletia o que eu vinha escutando de tantos pacientes que cortaram o glúten e tiveram resultados impressionantes. Ela afirmava: desde que cortei o glúten, minha vida deu uma guinada de 180 graus. A primeira mudança que me vem à mente, e a mais importante, é o humor. Quando eu ingeria glúten, lutava contra a depressão. Eu me deparava o tempo todo com uma nuvem negra sobre minha cabeça. Agora que não como glúten, não me sinto mais deprimida. A única vez que comi um pouco, por engano, me senti mal no dia seguinte. Outras mudanças que notei incluem sentir mais energia e conseguir me concentrar por períodos mais longos. Meus pensamentos estão mais aguçados do que nunca. Consigo tomar decisões e chegar a conclusões lógicas e seguras como nunca antes. Também me livrei do comportamento obsessivo-compulsivo. Um último exemplo de caso emblemático de outro conjunto de sintomas ligado a um mesmo culpado. Kurt e sua mãe marcaram consulta comigo quando ele era um jovem de 20 anos, sofrendo de transtornos motores. Segundo a mãe, 6 meses antes da consulta ele começou a ter uma espécie de arrepio.
No começo, os tremores eram sutis, mas foram aumentando com o passar do tempo. Ele foi a 2 neurologistas e recebeu diagnósticos diferentes. Um para uma desordem chamada de tremor essencial, outro de distonia. Os médicos lhe receitaram um remédio para a pressão arterial, o propranolol, usado para tratar alguns tipos de tremores. A outra recomendação foi injetar botox em diversos músculos dos braços e do pescoço. Isso porque a toxina botulínica paralisa temporariamente os músculos espasmódicos. Mas tanto ele quanto a mãe preferiram não usar nem as pílulas nem as injeções. Havia duas coisas interessantes no caso de Kurt. Primeiro, quando ele estava na 4ª série foi diagnosticado com um distúrbio de aprendizado. A mãe disse que ele não conseguia lidar com o excesso de estímulos. Segundo, durante vários anos ele se queixou de dores estomacais, com diarreia, a ponto de ter ido a um gastroenterologista, que submeteu seu pequeno intestino a uma biópsia, para testar doença celíaca. O exame deu negativo. Quando examinei Kurt, o problema dos tremores era evidente. Ele não conseguia controlar os espasmos nos braços e no pescoço, o que parecia lhe causar enorme sofrimento. Repassei seus exames laboratoriais, que, na maior parte, nada revelavam. Ele foi testado para a doença de Huntington, uma desordem hereditária conhecida por provocar um transtorno motor semelhante em jovens, e para a doença de Wilson, um defeito no metabolismo do cobre também associado a um transtorno motor. Todos deram negativo. Exames de sangue para sensibilidade ao glúten, porém, mostraram níveis elevados de alguns anticorpos indicadores de vulnerabilidade. Expliquei a Kurt e a mãe que era importante certificar-se de que a sensibilidade ao glúten não era a causa de seu transtorno motor e dei-lhes informações sobre como adotar uma dieta sem glúten. Várias semanas depois, recebi um telefonema da mãe de Kurt, dizendo que seus espasmos tinham indubitavelmente se acalmado. Devido à melhora, ele decidiu manter a dieta sem glúten, e depois de 6 meses os movimentos anormais tinham desaparecido quase completamente. As mudanças vivenciadas por aqueles jovens são espantosas, principalmente se considerarmos que uma mudança alimentar tão simples pode ter tido um impacto tão transformador em sua vida. Artigos médicos que documentam uma correlação entre transtornos motores e a sensibilidade ao glúten estão começando a surgir, e médicos vêm identificando e tratando um punhado de indivíduos cujos transtornos motores desapareceram completamente com um programa sem glúten e para os quais nenhuma outra causa foi identificada. Mas, infelizmente, muitos médicos consagrados não têm buscado explicações alimentares para esses transtornos motores, nem têm conhecimento dos relatos mais recentes. Esses casos não são isolados. Eles refletem padrões que testemunhei em inúmeros pacientes. São pessoas que chegam a mim com queixas médicas inteiramente diferentes, mas têm algo em comum: sensibilidade ao glúten. Acredito que o glúten seja um veneno moderno, e que as pesquisas estão levando médicos a prestar atenção e reavaliar a situação geral, no que diz respeito a transtornos e doenças do cérebro. A boa notícia é que saber desse denominador comum significa que agora é possível tratar e, em alguns casos, curar um amplo espectro de males com uma prescrição simples: a retirada do glúten da dieta. Entre em qualquer loja de alimentos orgânicos, ou até mesmo num supermercado comum, e é garantido que você se espantará com as opções de produtos sem glúten. Nos últimos anos, o volume de vendas de produtos sem glúten disparou. Pelas últimas contas, o setor faturou 6,3 bilhões de dólares em 2011, e continua em crescimento. Todo tipo de produto, de cereais para o café da manhã aos molhos para a salada, foi lançado para tirar proveito do número cada vez maior de indivíduos que optam por alimentos que não contenham glúten. Por que toda essa febre? A atenção da mídia, certamente, contribui. Um artigo de 2011 do Yahoo! Sports perguntava: a nova dieta de Novak Djokovic, sem glúten, é responsável por sua sequência de vitórias? A resposta: um simples teste de alergia pode ter levado um jogador mediano a um dos maiores períodos de hegemonia da história do tênis. 2. Mas para além da epifânia de um atleta, o que a comunidade científica tem a dizer a respeito da sensibilidade ao glúten? O que significa ser sensível ao glúten? Em que a sensibilidade difere da doença celíaca? O que há de tão ruim no glúten? Ele não existe desde sempre. E a que me refiro, exatamente, quando falo em grãos modernos? Vamos lá. A cola do glúten.
Glúten, ou cola, em latim, é uma proteína composta que atua como material adesivo, aglutinando a farinha para a panificação, incluindo bolachas, biscoitos e massa de pizza. Quando você morde um muffin macio ou um pãozinho ou uma massa de pizza não cozida, agradeça ao glúten. Na verdade, a maior parte dos derivados de pão macios e mastigáveis hoje disponíveis no mercado deve sua consistência ao glúten. Ele desempenha um papel fundamental no processo de fermentação, fazendo o pão crescer quando o trigo é misturado ao fermento. Para ter nas mãos uma bola basicamente feita de glúten, basta misturar água e farinha de trigo, criar uma massa e por fim enxaguá-la sob água corrente para eliminar o amido e as fibras. O que sobra é uma mistura aglutinada de proteína. A maioria dos americanos consome glúten no trigo, mas ele pode ser encontrado em diversos tipos de grão, como o centeio, a cevada, o camute e o bulgur. É um dos aditivos alimentares mais comuns do mundo, usado não apenas em alimentos industrializados, mas também em produtos de higiene pessoal. Como agente estabilizador confiável, ajuda a manter a textura suave em queijos cremosos e margarinas. Condicionadores que espessam o cabelo e máscara de cílios para dar volume também dependem do glúten. Algumas pessoas são alérgicas a ele, como podem ser a qualquer proteína. Mas vamos examinar mais de perto a extensão do problema. O glúten não é uma molécula simples. É formada, na verdade, por dois grupos principais de proteínas, as gluteninas e as gliadinas. Além de uma pessoa poder ter sensibilidade a cada um desses grupos de proteínas, a gliadina consiste, por sua vez, em 12 diferentes subtipos, e cada um deles pode provocar uma reação de intolerância que leva a um processo inflamatório. Quando converso com pacientes a respeito da sensibilidade ao glúten, uma das primeiras coisas que eles dizem é algo como: "Bem, eu não tenho doença celíaca, eu fiz o exame." Tento explicar, da melhor maneira possível, que há uma grande diferença entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten. Meu objetivo é fazê-los entender que a doença celíaca, também conhecida como espro celíaco, é uma manifestação extrema da sensibilidade ao glúten. A doença celíaca é o que ocorre quando uma reação alérgica ao glúten causa danos ao intestino delgado, especificamente. É uma das reações mais graves que se pode ter ao glúten. Embora muitos especialistas supõem que uma em cada 200 pessoas seja celíaca, essa estimativa está provavelmente mais próxima de uma em 30, haja vista que muitos indivíduos não são diagnosticados. O número de pessoas vulnerável à doença, considerando apenas a genética, chega a uma em cada 4. Pessoas com ascendência do norte da Europa são particularmente suscetíveis. Além disso, pode-se portar genes com código de versões mais leves da intolerância ao glúten, o que gera um espectro amplo de sensibilidade. A doença celíaca não ataca apenas o intestino. Uma vez desencadeado o processo que provoca a doença, a sensibilidade ao glúten é uma condição que dura a vida toda, podendo afetar a pele e as membranas mucosas, assim como provocar úlceras na boca, tirando as reações extremas que desencadeiam uma condição autoimune, como a doença celíaca. A chave para a compreensão da sensibilidade ao glúten é que ela pode atingir qualquer órgão do corpo, mesmo que o intestino delgado seja totalmente poupado. Por isso, mesmo que não se tenha a doença celíaca tal como ela é definida, o resto do corpo, inclusive o cérebro, corre um risco maior quando o indivíduo é sensível ao glúten. Contribui para a compreensão do problema saber que a sensibilidade a alimentos, em geral, costuma ser uma reação do sistema imunológico. Ela também pode ocorrer quando faltam ao corpo as enzimas corretas para digerir certos ingredientes dos alimentos. No caso do glúten, sua característica colante interfere na quebra e na absorção dos nutrientes. Como você pode imaginar, a comida mal digerida deixa um resíduo pastoso em seu intestino, que desperta o sistema imunológico a entrar em ação, e que no final resulta num ataque ao revestimento do intestino delgado. Quem só em seus sintomas se queixa de dores abdominais, náusea, diarreia, prisão de ventre e incômodo intestinal. Algumas pessoas, porém, não só indicam sinais evidentes de problemas gastrointestinais, mas podem mesmo assim estar sofrendo um ataque silencioso em outra parte do corpo, como no sistema nervoso. Tenha em mente que quando o corpo reage negativamente a um alimento, ele tenta controlar os danos, enviando moléculas inflamatórias mensageiras, que rotulam as partículas de alimento como inimigas. Isso, por sua vez, leva o sistema imunológico a enviar continuamente substâncias químicas inflamatórias, entre elas algumas que matam células, no esforço para exterminar os inimigos.
Esse processo muitas vezes danifica os tecidos, comprometendo as paredes do intestino, um problema conhecido como intestino permeável. Quando você sofre de intestino permeável, torna-se altamente suscetível a sensibilidades alimentares no futuro. E o surgimento de um processo inflamatório também pode aumentar o risco de sofrer de uma doença autoimune. 4. Os processos inflamatórios, a base de muitos problemas cerebrais, podem ser iniciados quando o sistema imunológico reage a uma substância no corpo do indivíduo. Quando os anticorpos do sistema imunológico entram em contato com uma proteína ou um antígeno ao qual o indivíduo é alérgico, causam um efeito cascata inflamatório, que libera uma série de substâncias químicas nocivas chamadas citocinas. A sensibilidade ao glúten, especificamente, é causada por níveis elevados de anticorpos contra a gliadina que compõe o glúten. Quando um anticorpo se combina com essa proteína, criando um anticorpo antigliadina, genes específicos são ativados em um tipo especial de célula imunológica do corpo. Uma vez ativados esses genes, citocinas inflamatórias aumentam, podendo atacar o cérebro. As citocinas são fortes antagonistas do cérebro, danificam tecidos e tornam o cérebro vulnerável a disfunções e doenças, sobretudo se o ataque é contínuo. Outro problema dos anticorpos antigliadina é que eles podem se combinar diretamente com proteínas específicas encontradas no cérebro, que se parecem com a proteína gliadina encontrada em alimentos com glúten. Mas os anticorpos antigliadina não sabem distinguir uma da outra. Faz décadas que isso foi descoberto. Uma vez mais, isso leva à formação de novas citocinas inflamatórias. 5. Considerando tudo isso, não é de surpreender que níveis elevados de citocina sejam encontrados no Alzheimer, no Parkinson, na esclerose múltipla e até no autismo. 6. Pesquisas mostraram que algumas pessoas erroneamente diagnosticadas com a esclerose lateral amiotrófica, simplesmente são sensíveis ao glúten. Eliminá-lo da dieta elimina os sintomas. 7. Como relatou em 1996 num artigo da revista Lancet o professor inglês Marius Avdic-Vassiliou, do Royal Lancashire Hospital, de Sheffield, um dos mais respeitados pesquisadores na área de cérebro e sensibilidade ao glúten. Nossos dados sugerem que a sensibilidade ao glúten é comum em pacientes com doenças neurológicas de causa desconhecida. Isso pode ter significância etiológica. 8. A formulação do Dr. Avdic-Vassiliou é conservadora para alguém como eu, que lida diariamente com complexos transtornos cerebrais de causa desconhecida. Cerca de 99% das pessoas que atendo têm sistemas imunológicos que reagem negativamente ao glúten e elas nem sequer sabem disso. O Dr. Avdic-Vassiliou afirma ainda que a sensibilidade ao glúten pode ser primordialmente, e às vezes exclusivamente, uma doença neurológica. Em outras palavras, quem tem sensibilidade ao glúten pode ter problemas nas funções cerebrais sem ter nenhum tipo de problema gastrointestinal. Por essa razão, ele testa a sensibilidade ao glúten em todos os pacientes que têm transtornos neurológicos inexplicáveis. Gosto da maneira como o Dr. Avdic-Vassiliou e seus colegas colocaram os fatos em um texto de 2002 para o Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, intitulado Gluten Sensitivity as a Neurological Illness. A sensibilidade ao glúten como doença neurológica. Levou-se quase 2000 anos para se reconhecer que uma proteína alimentar comum, introduzida na dieta humana de forma relativamente tardia em termos evolutivos, cerca de 10.000 anos atrás, pode produzir doenças no ser humano não apenas no intestino, mas também na pele e no sistema nervoso. Inúmeras manifestações neurológicas de sensibilidade ao glúten podem ocorrer sem envolvimento do intestino, e por isso os neurologistas precisam se acostumar com as manifestações neurológicas mais comuns e as formas de diagnosticar a doença. 9. Além disso, a conclusão do artigo resume de forma brilhante essas descobertas, reiterando afirmações feitas em artigos anteriores. A sensibilidade ao glúten pode ser mais bem definida como um estado de reatividade imunológica aumentada em pessoas geneticamente suscetíveis. Essa definição não pressupõe relação com o intestino. É um conceito historicamente errado que a sensibilidade ao glúten seja vista sobretudo como uma doença do intestino delgado. A doença celíaca ao longo dos séculos. Embora a relação entre a sensibilidade ao glúten e as doenças neurológicas tenha merecido pouquíssima atenção da literatura médica, podemos traçar um fio condutor de conhecimento acumulado que remonta a milhares de anos, num tempo em que a palavra glúten nem sequer fazia parte do nosso vocabulário. Percebe-se que as evidências já vinham se acumulando, mas só neste século fomos capazes de documentá-las.
O fato de podermos finalmente identificar um elo entre a doença celíaca, que, repito, é a reação mais forte ao glúten, e os problemas neurológicos tem consequências para todos nós, inclusive aqueles que não sofrem da doença celíaca. O estudo de pacientes celíacos nos permitiu observar de perto os perigos reais do glúten, que permaneceram recônditos e silenciosos por tanto tempo. A doença celíaca pode parecer nova, mas as primeiras descrições dessa desordem datam do século IDC, quando um dos mais notórios médicos da Grécia Antiga, Areteu da Capadócia, escreveu a respeito em um manual de medicina que abordava diversas condições, inclusive anomalias neurológicas como a epilepsia, dores de cabeça, vertigens e paralisia. Areteu também foi o primeiro a usar a palavra celíaco, que quer dizer abdominal em grego. Ao descrever a doença, ele disse: o estômago, sendo o órgão digestivo, labuta na digestão, quando a diarreia domina o paciente, disse. Além disso, o sistema geral do paciente for debilitado pela atrofia do corpo, a doença celíaca de natureza crônica é formada. No século XVII, o termo sprui foi introduzido na língua inglesa, vindo do holandês sproev, que significa diarreia crônica, um dos sintomas clássicos da doença celíaca. O Dr. Samuel J. Gee, pediatra inglês, foi um dos primeiros a reconhecer a importância da dieta no tratamento dos pacientes celíacos. Ele fez a primeira descrição moderna do problema numa palestra no Hospital de Londres, em 1887, observando: se há uma forma de curar o paciente, deve ser por meio da dieta. Na época, porém, ninguém era capaz de apontar qual o ingrediente culpado. Por isso, as mudanças de dieta recomendadas na busca por uma cura passavam longe do ideal. O Dr. Gee, por exemplo, vetava uvas vegetais, que não representariam um problema, mas autorizava fatias finas de pão torrado. Ele ficou particularmente tocado pela cura de uma criança alimentada com uma medida diária dos melhores mexilhões holandeses, mas que teve uma recaída quando acabou a temporada de mexilhões. Talvez a criança tenha voltado a comer torradas. Nos Estados Unidos, a primeira discussão a respeito do problema foi publicada em 1908, quando o Dr. Christian Herter escreveu um livro sobre crianças com doença celíaca, que ele batizou de infantilismo intestinal. Como outros já haviam notado, ele escreveu que aquelas crianças não se desenvolviam, e acrescentou que elas toleravam gorduras muito melhor que carboidratos. Então, em 1924, Sidney Quinto Als, um pediatra americano, relatou efeitos positivos de uma dieta à base de banana. Obviamente, a causa da melhora não eram as bananas, e sim o fato de a dieta de bananas não conter glúten. Embora seja difícil imaginar que tal dieta possa resistir ao teste do tempo, ela continuou popular até a causa real da doença celíaca ter sido determinada e confirmada. E isso levaria 2 décadas, até os anos 1940, quando o Dr. Willem Karel Dick, um pediatra holandês, encontrou a ligação com a farinha de trigo. Àquela altura já se suspeitava havia tempo dos carboidratos em geral, mas só quando uma observação de causa e efeito pôde ser feita com o trigo, especificamente, é que se pôde ver a relação direta. E como essa descoberta foi feita? Durante a fome que graçou na Holanda em 1944, o pão e o trigo escassearam, e o Dr. Dick notou uma redução drástica da mortalidade entre crianças afetadas pela doença celíaca, de mais de 35% para praticamente zero. O Dr. Dick também relatou que, assim que o trigo voltou a ser vendido, a taxa de mortalidade ascendeu aos níveis anteriores. Por fim, em 1952, uma equipe de médicos de Birmingham, na Inglaterra, da qual o Dr. Dick fazia parte, fez o elo entre a ingestão de proteínas do trigo e a doença celíaca, ao examinar amostras da mucosa intestinal de pacientes operados. A introdução da biópsia do intestino delgado, nos anos 1950 e 60, confirmou que este era o órgão-alvo da doença. A rigor, devo registrar que especialistas em história questionam se as observações empíricas anteriores de Dick na Holanda são inteiramente precisas, uma vez que teria sido difícil para ele, se não impossível, registrar tamanha recaída quando a farinha voltou ao mercado. Mas a polêmica não minimiza a importância da identificação do trigo como culpado. A intenção é apenas ressaltar que o trigo não é o único culpado. Quando, então, começou-se a notar uma correlação entre problemas celíacos e neurológicos? Uma vez mais, as pistas levam muito mais atrás do que as pessoas se dão conta.
Há mais de um século, os primeiros relatos empíricos começaram a aparecer, e ao longo do século XX diversos médicos documentaram condições neurológicas em pacientes com doença celíaca. No entanto, assim que se descobriu que esses problemas neurológicos estavam relacionados à doença celíaca, considerou-se que eles representavam uma manifestação de carências nutricionais provocadas pelo problema intestinal. Em outras palavras, os médicos não pensaram que determinado ingrediente pudesse necessariamente estar perturbando o sistema nervoso. Apenas imaginaram que a condição celíaca propriamente dita, que impede a absorção de nutrientes e vitaminas no intestino, levasse a deficiências que desencadeavam problemas neurológicos, como danos aos nervos e até perdas cognitivas. E estavam longe de compreender o papel dos processos inflamatórios, o que ainda não fazia parte da biblioteca do conhecimento médico. Em 1937, a revista Archives of Internal Medicine publicou a primeira revisão da Clínica Mayo de artigos sobre a questão neurológica nos pacientes com doença celíaca, mas nem mesmo essa pesquisa conseguiu descrever de forma precisa a sequência real de acontecimentos. Atribuiu-se o problema cerebral à perda de eletrólitos provocada, principalmente, pela incapacidade do intestino de digerir e absorver apropriadamente os nutrientes 11 para chegar a um ponto em que pudéssemos compreender e explicar completamente o elo entre o cérebro e a sensibilidade ao glúten. Ainda seriam necessários muitos avanços tecnológicos, sem contar uma compreensão maior do papel dos processos inflamatórios. Mas a guinada recente foi, de fato, espetacular. Em 2006, a Clínica Mayo, mais uma vez, publicou um relatório na revista Archives of Neurology sobre doença celíaca e perdas cognitivas, mas desta vez a conclusão foi revolucionária. 12 Existe uma possível associação entre perda cognitiva progressiva e doença celíaca, devido à relação temporal e à frequência relativamente alta de ataxia e neuropatia periférica, mais comumente associadas à doença celíaca. A ataxia é a incapacidade de controlar o movimento voluntário dos músculos e manter o equilíbrio, na maior parte das vezes como resultado de transtornos cerebrais. Neuropatia periférica é uma forma pomposa de dizer dano aos nervos. Engloba um leque variado de desordens em que os nervos atingidos fora do cérebro e da medula espinhal, nervos periféricos, causam dormência, fraqueza ou dor. Nesse estudo específico, os pesquisadores avaliaram 13 pacientes que mostravam sinais de declínio cognitivo progressivo nos 2 anos que se seguiram aos sintomas iniciais da doença celíaca ou a uma piora da doença. As razões mais frequentes para que esses pacientes buscassem auxílio médico para suas deficiências cerebrais eram amnésia, confusão mental e alterações de personalidade. Os médicos confirmaram todos os casos de doença celíaca por meio de biópsias do intestino delgado. Aqueles cujo declínio cognitivo pudesse ser atribuído a alguma outra causa foram descartados do estudo. Na análise, uma coisa ficou evidente, que anulava instantaneamente o que se imaginava saber antes. O declínio cognitivo não podia ser atribuído a deficiências nutricionais. Além disso, os pesquisadores perceberam que os pacientes eram relativamente jovens para sofrer de demência. A idade mediana de início da perda cognitiva era 64 anos, numa faixa que ia dos 45 aos 79. Como foi relatado nos meios de comunicação, segundo o Dr. Joseph Murray, gastroenterologista da Clínica Mayo e um dos investigadores do estudo, escreveu-se bastante sobre doença celíaca e questões neurológicas como a neuropatia periférica ou problemas de equilíbrio, mas esse grau de problemas cerebrais, o declínio cognitivo que encontramos aqui, jamais fora reconhecido antes. Eu não esperava que pudesse haver tantos pacientes de doença celíaca com declínio cognitivo. Corretamente, Murray acrescentou ser improvável que os problemas dos pacientes refletissem uma conexão causal. Dada a associação entre o início ou a piora dos sintomas de doença celíaca e a perda cognitiva, no espaço de apenas 2 anos, a probabilidade de que fosse uma ocorrência aleatória era muito pequena. Talvez a descoberta mais surpreendente de todo o estudo tenha sido que vários dos pacientes a quem se impôs uma dieta sem glúten tenham verificado uma melhora significativa na cognição. Quando 3 pacientes abandonaram completamente a ingestão de glúten, a saúde mental deles melhorou ou estabilizou-se, levando os pesquisadores a ressaltar que poderiam ter descoberto uma forma reversível de perda cognitiva. Essa é uma descoberta extremamente significativa. Por quê? Ainda não se conhecem muitas formas de demência realmente sujeitas a tratamento imediato.
Por isso, se for possível parar e, em alguns casos, reverter o processo de demência, identificar a doença celíaca na presença de declínio cognitivo pode se tornar rotina. Além disso, tal descoberta é mais um argumento contra o acaso como explicação do elo entre a doença celíaca e o declínio cognitivo. Quando lhe perguntaram sobre o embasamento científico dessa relação, o Dr. Murray mencionou o possível impacto das citocinas inflamatórias, os mensageiros químicos dos processos inflamatórios que contribuem para os problemas cerebrais. Há mais um detalhe desse estudo para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Quando os pesquisadores realizaram tomografias nos cérebros desses pacientes, encontram alterações perceptíveis na substância branca, que poderiam ser facilmente confundidas com esclerose múltipla ou até pequenos derrames. Essa é a razão pela qual eu sempre peço exames de sensibilidade ao glúten nos pacientes que me consultam com um diagnóstico de esclerose múltipla. Em diversos casos, encontrei pacientes cujas alterações cerebrais não tinham, na verdade, qualquer relação com a esclerose múltipla, e se deviam mais provavelmente à sensibilidade ao glúten. Para a sorte deles, uma dieta sem glúten reverteu os problemas. A questão mais ampla. Vamos nos lembrar do jovem que mencionei no início deste capítulo, que tinha inicialmente um diagnóstico de um transtorno motor chamado distonia. Ele não tinha controle do tônus muscular, o que resultava em espasmos repentinos e intensos no corpo todo, impedindo-o de levar uma vida normal. Embora casos assim costumem ser atribuídos a distúrbios neurológicos ou efeitos colaterais de medicamentos, acredito que muitos casos de distonia e de transtornos motores podem estar relacionados à sensibilidade ao glúten. No caso do meu paciente, assim que retiramos o glúten de sua dieta, os tremores e as contrações convulsivas pararam de uma hora para outra. Outros transtornos motores, como a ataxia, que eu descrevi acima, a mioclônia e certas formas de epilepsia, costumam ser objeto de diagnósticos errados. São atribuídas a um problema neurológico sem explicação, em vez de algo simples, como a sensibilidade ao glúten. Vários de meus pacientes epiléticos, que chegaram a cogitar cirurgias arriscadas e regimes de medicação diária para controlar suas convulsões, tornaram-se completamente livres destas por meio de simples mudanças na dieta. O Dr. Adji Vassiliou, da mesma forma, examinou tomografias cerebrais de pacientes com cefaleia e registrou anomalias terríveis causadas pela sensibilidade ao glúten. Até o leitor leigo, cujo olhar não é treinado, é capaz de perceber facilmente o impacto. Veja este exemplo. Figura 1. Durante mais de uma década o Dr. Adji Vassiliou mostrou várias vezes que uma dieta sem glúten pode resultar na cura total das dores de cabeça de pacientes com sensibilidade ao glúten. Numa revisão de artigos de 2010 para a revista The Lancet Neurology, ele soou o toque de alerta pela mudança na forma como encaramos essa sensibilidade 13 para ele e seus colegas. Não há nada mais crucial que espalhar a notícia da correlação entre a sensibilidade ao glúten, aparentemente invisível, e as disfunções cerebrais. Eu concordo. É impossível ignorar os relatos do Dr. Adji Vassiliou, de pacientes com sinais evidentes de déficits cognitivos e sensibilidade ao glúten documentada. Como discutimos, uma das conclusões mais importantes sobre a doença celíaca é que ela não está confinada ao intestino. Arrisco-me a ir mais longe e afirmar que a sensibilidade ao glúten sempre afeta o cérebro. O Dr. Aristo Vojudani, um colega neurobiologista que publicou inúmeros artigos sobre sensibilidade ao glúten, diz que a incidência de sensibilidade ao glúten nos povos do Ocidente pode chegar a 30%. 14 E como a maior parte dos casos de doença celíaca passa despercebida clinicamente, hoje se reconhece que a prevalência da doença propriamente dita é 20 vezes maior do que se acreditava 2 décadas atrás. Compartilho o que propôs o Dr. Rodney Ford, da Clínica de Alergia e Gastroenterologia Infantil, da Nova Zelândia, num artigo de 2009, apropriadamente intitulado The Gluten Syndrome: A Neurological Disease, a Síndrome do Glúten, uma enfermidade neurológica. 15 O problema fundamental com o glúten é sua interferência com as redes neurais do corpo. O glúten está ligado a danos neurológicos nos pacientes, tanto na presença quanto na ausência de doença celíaca. Ele acrescentou: as evidências apontam para o sistema nervoso como o sítio primordial dos danos do glúten, e concluiu de maneira assertiva que o glúten causar danos à rede neurológica tem enormes consequências. Estimando-se que pelo menos uma pessoa em cada 10 seja afetada pelo glúten, o impacto sanitário é enorme.
Compreender a síndrome do glúten é importante para a saúde da comunidade global. Embora você possa não ser sensível ao glúten da mesma maneira que um indivíduo com doença celíaca, há uma boa razão para eu tê-lo impressionado com os números. Do ponto de vista neurológico, todos nós podemos ser sensíveis ao glúten. Só não sabemos disso porque não há sinais ou pistas exteriores de um problema insidioso que ocorre nas profundezas silenciosas dos confins de nosso sistema nervoso e do nosso cérebro. Lembre-se, no cerne de virtualmente todos os transtornos e doenças estão os processos inflamatórios. Quando introduzimos no corpo qualquer coisa que desencadeia uma reação inflamatória, nós nos submetemos a um risco muito maior de uma série de problemas de saúde, de incômodos crônicos cotidianos como dores de cabeça e confusão mental até males graves, como a depressão e o Alzheimer. Podemos até apresentar argumentos que relacionam a sensibilidade ao glúten a alguns dos transtornos cerebrais mais misteriosos, cuja explicação escapa há milênios aos médicos, como a esquizofrenia, a epilepsia, a depressão, o transtorno bipolar e, mais recentemente, o autismo e o TDA. Abordarei essas